são fortes, destemidas, corajosas. Quando entram na batalha, guerreiam pra ganhar. Porque o comandante é o poderoso Jeová. Atalaias de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o evangelho e buscar santificação. Atalaias de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o evangelho e buscar santificação. Atalaias de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o evangelho e buscar santificação. São estilosas, habilidosas, generosas, cumprem de boas obras. São doutoras, pregadoras da verdade, colocando o Senhor como prioridade. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o evangelho e buscar santificação. Elas adoram, elas cantam, elas tocam, elas oram e dão glória. Com pandeiro ou sem pandeiro, elas enchem e se envolvem da presença do Senhor. Uma pode estar aberto, pode estar fechado, com a casa salva ou no meio do vale. Elas descobriram que adoração conseguem a atenção do poderoso Jeová. Elas são chamadas atalaias de Cristo. Preparai as vossas armaduras. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai ficar. Em 26 de maio de 2018, nascia na Assembleia de Deus em Irituia, no nordeste do Pará, um projeto que veio do coração de Deus para abençoar a cidade de Irituia. Nascia a banda de percussão Atalaias de Cristo, composta por mulheres de diferentes idades, raças e classe social. A banda surgia com o objetivo de envolver as irmãs assembleianas na música, contribuindo de maneira diversa na vida de suas integrantes e sendo um diferencial não apenas para a Assembleia de Deus, mas para o município de Irituia. A origem foi desafiadora, porém com o apoio das componentes, a irmã Dione Araújo conseguiu tirar do papel um sonho antigo e pioneiro na região, levantando um grupo de mulheres que abraçaram o sonho de adorar a Deus com instrumentos de percussão. Esse documentário é mais que uma produção cinematográfica. É uma celebração coletiva pelo presente enviado pelo Senhor para a Assembleia de Deus em Irituia, chamado Atalaias de Cristo, e por tudo quanto o Senhor tem operado por meio da banda de percussão no meio da igreja e pelo município de Irituia. Observando sempre bandas de percussão, e me veio o desejo no coração. Mas, primeiramente, eu fui orar a Deus, porque a gente enfrenta ainda hoje, a gente ainda enfrenta preconceitos, a gente enfrenta outras ideias sobre banda de percussão na igreja. Então, para me ter convicção que era da vontade de Deus nós criarmos em Irituia uma banda de percussão feminina, eu fui orar a Deus. E então, para ter uma resposta. E conversando um dia com uma irmã, nós questionamos mais uma vez sobre banda, e eu então já tinha convicção de que Deus, Ele estava dando uma confirmação em criar uma banda de percussão feminina na igreja. Através daquela irmã que nós conversamos, ela tocou novamente no assunto, então eu entendi que Deus ele estava incomodando para que nós viéssemos a fazer esse projeto. Então, nós conversamos e então fomos
sem nenhuma uma perspectiva de como se iniciar, enfim. E eu orando para Deus, pedindo sabedoria como fazer, né? Até porque nós não tínhamos maestro mesmo, né? Nós começamos, eu peguei algumas instruções, conversei, né, com um maestro que já era maestro da banda na época, o maestro Robert Francis. E então, mas perguntando sobre os instrumentos. Então ele me falou sobre os instrumentos. Então nós reunimos, conversei com algumas irmãs e nós, com a força e a coragem que Deus nos deu, né, Deus na frente, então nós sentamos, eu e mais algumas irmãs, irmã Lédia, irmã Auxiliadora, irmã Tati, e nós fomos rabiscar. Eu fui rabiscar na mente e também no papel as pessoas que nós precisaríamos, né? Porque pela instrução do maestro nós precisaríamos de uma base e depois os instrumentos de percussão. Então nós já tínhamos a base, que é a irmã Temos, né? Que é a irmã Diene, no teclado, que é a base fundamental, e depois nós fomos para os instrumentos e nós fomos conversar, fazer um levantamento de irmãs que gostariam de fazer parte desta banda, visto que nós não tínhamos recursos, a não ser Deus na frente. Depois as irmãs elas teriam que adquirir o seu próprio instrumento, porque nós não tínhamos recursos vindo de outra fonte. Então conversamos com algumas irmãs e aquelas irmãs elas aceitaram o desafio e nós fizemos uma reunião. E aquelas irmãs, elas decidiram que aceitar o desafio de formar essa banda, né? De fazer parte de uma banda de percussão. Porque então, aí conversando irmãs com outras irmãs, e dizer, irmã, é meu sonho que fazer parte de uma banda assim. Então pensando nisso e pensando também que na igreja nós temos vários departamentos, né? Nós temos crianças, jovens, adolescentes, círculo de oração, obreiros. Mas também tem aquelas irmãs que elas não estão no círculo de oração do conjunto de louvor. E aquelas irmãs, muitas das vezes, têm um histórico atrás, né, de problemas, de situações que envolvem saúde física, mental, social. E conversando, devido que a gente também, no ministério, a gente se depara com muitas situações de irmãs e a gente procura ajudar da melhor forma. Então nós fomos atrás dos nossos instrumentos, né? E Deus abriu as portas. Tinham irmãs que a gente via que era só misericórdia mesmo, providência de Deus, que alguns instrumentos eram bem em conta, mas outros instrumentos, com a parte de azabumba, eles são instrumentos caros. Mas irmãs, ali às vezes a gente até tentava poupar, oferecendo outros instrumentos mais em conta, mas elas diziam, não, eu quero esse aqui. E elas se esforçaram e adquiriram os instrumentos. A irmã Dione veio aqui, né? No tempo o pastor Rui era pastor aqui. E ela chegou, nós fomos para o ensaio lá do Círculo de Oração. E quando eu cheguei lá, ela já estava com um caderno anotado com o nome de muitas irmãs, dizendo que eu era uma das primeiras a participar do grupo das Atalaias de Cristo, onde ela não sabia que esse grupo estava se formando. Ela disse que porque ela tinha vindo aqui na congregação e me viu eu bater no bumbo. Então ela disse que eu tinha jeito para bater o instrumento. E aí no momento, logo assim, eu perguntei se ela ia me dar o instrumento. Aí ela disse que não. Só que nessa causa, né, eu ganhava bem pouquinho, meio salário. Aí eu fui ver o preço do instrumento e era quase o preço do meu salário que eu ganhava. E eu disse que para mim estava muito salgado, não queria. E na hora que eu vou saindo, Deus falou comigo. Cadê teus filhos? Cadê o Deus que tu serve? Aquela voz falou para mim, eu voltei e disse, eu quero o instrumento. E a partir daquele dia passei a participar das Atalaias de Cristo. Nunca perdi uma festa, né? E estou orando para que esse ano eu possa participar novamente com as Atalaias de Cristo. Porque, como eu sempre tenho dito, Atalaia para mim é vida. Atalaia tem me dado muitas vitórias. Só desiste quem não sabe que é Atalaia de Cristo.
Os primeiros ensaios era difícil, irmão, para mim, em primeiro lugar, que eu não tinha assim aquela atenção muitas das vezes para ser o que eu sou hoje. Mas eu agradeço muito a essas duas pessoas, porque elas nunca me deixaram só nesta batalha. A irmã Dione, ela incentivava a nossa vida, nos ajudou muito, por isso eu devo a ela, apesar de ser uma criança na minha presença por idade, mas amadurecida pelo que ela é e por onde ela passar, eu só tenho a agradecer. Eu fiquei com tanta honra quando eu fui lá em Cametá junto com eles, que ela apresentou aquele grupo de mulheres, foi do que eu me lembrei, do que eles deixaram este legado aqui dentro de Irituia para nós. E graças a Deus eu me sinto alegre, eu me sinto muito feliz, ainda tenho mais a dizer, irmão. Eu me sinto triste quando eu não posso estar no meio dessas mulheres. Eu vi a minha avó tocando, vi as irmãs, as adolescentes tocando, eu achava muito bonito. Aí eu pedi pra minha avó comprar um pandeiro. Aí meu pandeiro chegou, eu queria logo tocar, no primeiro dia que ele chegou. Só que a vovó falou que ainda não podia, que ainda não sabia, assim. Aí ela me chamou para ir pro primeiro ensaio. Aí eu fui, fiquei observando como as irmãs tocavam, fui aprendendo. Foi assim que eu me interessei. O começo da banda Atalaia de Cristo foi no meu Porto Seguro, a minha saída, onde eu estava passando por uma depressão, onde eu estava sem saída, e foi onde começou a banda Atalaia de Cristo. E eu recebi o convite, depois eu ingressei. E passei por um momento difícil, com o meu instrumento, sem saber tocar, né? Só que eu tinha muita vontade e eu tinha um Deus vivo, que Ele ensina, Ele instrui, Ele faz tudo conforme nós pedimos. E foi aonde eu comecei a pedir para o meu Deus que me ensinasse, porque eu estava precisando de um escape. Sei que tem momentos que nós queremos desanimar, onde eu vinha pedindo para Deus, clamando, orando, e que Deus repreendesse aquilo mal. E foi onde veio a Atalaia de Cristo, que foi a minha saída. E nós fomos, os primeiros ensaios nossos foi uma bênção. Eu lembro que, primeiramente, nós fizemos um exercício, né? Porque nós não tínhamos ainda assim tanta ideia, né? Então, os nossos ensaios, nós começamos a ensaiar sem ter instrumento. Porque nós pegávamos as cadeiras de plástico da igreja e ali nós fomos fazer os toques, os ritmos, as coreografias sem nem ter instrumento. Porque eu colocava a música para tocar, né? Nós ouvíamos o som, o ritmo, toda a melodia lá e nós criávamos os toques nas cadeiras, porque nós ainda não tínhamos instrumentos. E quando os instrumentos chegaram, e aí então foi posto em prática aquilo que a gente vinha ensaiando com as cadeiras, que a gente não tinha instrumento. E nós, graças a Deus, foi algo assim muito extraordinário, porque tinha irmãs que... Eu tenho uma base musical, porque eu já vinha também, que eu tocava na banda, né, da igreja, saxofone, mas tinha irmãs que não tinham noção de ritmo, de música, de nada, né? Mas Deus, Ele colocou a sabedoria, o entendimento, o ritmo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor, pelo que o Senhor já fez
na terra de Faraó, porque o nosso Deus gloriosamente triunfou e fez o mar se abrir. E Israel passou. É este o meu Deus, é Ele o Deus de meu Pai, por isso exaltarei seu nome, é Senhor. Cada gota do mar entendeu que a frente do povo hebreu, e ao grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar, mar vermelho a pés enxutos pude atravessar. Pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Deus de maravilhas. Cada gota do mar entendeu que a frente do povo hebreu, e ao grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar, mar vermelho a pés enxutos pude atravessar. Pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Deus de maravilhas. A revolução foi notória. As participantes perceberam que este projeto pioneiro na região elevava mais que a espiritualidade, mas também garantia bem-estar e um conhecimento musical, trazendo conforto, inspiração, satisfação e alegria. Outrora, sentimentos esquecidos foram reanimados em cada batida, em cada toque, de cada música que empolgava nos ensaios e apresentações por Irituia e região. E o mais maravilhoso que eu achei diante disso tudo foram os testemunhos. Foi aquilo que Deus fez, que eu fui entender, né? Como eu falei anteriormente, que tinham irmãs que elas não faziam parte de nenhum do departamento, na verdade, do Monte Santo, mas que elas estavam lá. Ou talvez pensasse assim, já acabou para mim, eu não consigo mais cantar, não consigo mais acompanhar o circo de oração, mas que quando elas vieram para a música em si, né, que elas vieram a utilizar os instrumentos, foi algo maravilhoso, porque elas não falhavam os ensaios,
Quando tinha as apresentações, as irmãs mais idosas, aquelas irmãs que a gente às vezes até poupava de estar ali, porque a gente ficava achando assim, será que não vão pensar que a gente está querendo já abusar e não está tendo cuidado, porque são irmãs idosas, mas elas que nos surpreendiam, que eram as primeiras que chegavam, ensaio de 3 horas da tarde, e elas já estavam lá. Foi que eu passei 5 anos doente, enfiada numa casa, sem sair para canto nenhum, aí de lá eu entrei na banda de Atalaia de Cristo. Eu senti uma alegria muito grande que eu sinto no meu coração, porque de estar tocando para o meu Deus poderoso, que tudo pode, que sem Ele nós não somos nada. Ele é grande, Ele é poderoso. Quando eu estava aqui trancada nessa casa, eu me sentia triste, eu não tinha com quem conversar, até minha fala estava sumindo, que eu não tinha com quem conversar. Depois que eu entrei na banda, eu comecei a fazer parte dessa banda, desse conjunto, né, de senhora, de irmã, de criança, de jovem. Aí eu me senti mais bem alegre, saiu aquela tristeza, aquela coisa que eu tinha no meu coração. Não entrei logo de início, foi no 2º ano, não por falta de vontade, eu tinha vontade, só não conseguia, devido a eu estar muito debilitada, devido a eu ter saído de uma depressão, né? Aí, com a chegada da banda, aí foi um incentivo para mim, aí tinha medo, mas depois, com o passar dos dias, aí eu fui, até que eu consegui. A irmã Dione me chamou, né? Era que era a irmã Dione nesse tempo. Aí eu entrei. Foi difícil. Primeiro dia foi muito de ensaio, foi muito difícil para mim ficar muito tempo em pé, devido a eu ter problema de coluna seríssimo, né? Aí foi muito difícil. Mas, graças a Deus, eu superei. E hoje eu vivo muito feliz na banda Atalaia de Cristo, que foi uma bênção para mim, foi um momento de superação. E hoje eu estou até hoje, 5 anos na banda já. Tinha hora que eu tocava errado, tinha hora que eu tocava direito, mas eu não desanimei. Eu pus a minha confiança no Senhor, porque sou Ele o dono de tudo. E comecei a ensaiar, e foi aonde ali eu achei uma solução. Deus, em primeiro lugar, e as Atalaias de Cristo. Foi aonde eu recebi força para sair dessa depressão. E o Senhor me ajudou, e eu me fortaleci, orando, jejuando e aprendendo. Lembro, eu entrei na banda Atalaias de Cristo em 2022, me alegrei muito de estar nessa banda. Quando os iniciantes, quando vão aprender o pandeiro meia-lua, tem que contar os tempos, mas eu fiquei um pouquinho nervosa, fiquei olhando um pouquinho para Paulinho, mas depois eu fui me acostumando. Meu primeiro hino foi Jeová, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas 2 anos se passaram e estou muito feliz. Hoje eu já sou acostumada na banda. Eu não gostava muito de sair de casa, agora eu passei a sair bastante, passei a aprender vários outros toques. E foi assim. Quando eu entrei nas Atalaias de Cristo, eu já estava com problema de bursite e com problema também nas minhas pernas. Então, que na primeira festa, Deus me provou, que foi na nossa primeira festa, quando eu me arrumei, que eu ia para a primeira festa nossa, do nosso primeiro congresso, e o meu braço endureceu. Eu não podia suspender o braço para colocar o tambor e nem abaixar. E eu fui clamando pela misericórdia até chegar lá no Templo Central. E mesmo assim eu tentei bater o tambor meio devagar, foi batendo. E na hora que a mulher foi pregar a mensagem, a mensageira,
ela mandou que nós levantássemos os braços. E quando eu levantei o braço, Deus desprendeu o meu braço, que até hoje ele nunca mais endureceu, né? E eu continuei batendo. Por isso que quando eu bato o meu tambor, eu não fico olhando se eu vou errar, se eu vou acertar. Eu bato com coragem, com fé, com vontade, porque eu faço a obra de Deus com amor, com alegria, né? Certo dia eu estava muito mal e eu disse que eu não ia sair na festa. A irmã Marinês chegou aqui e disse: irmã, a senhora não vai sair na festa, nossa festa vai ser amanhã. E eu estava me levantando daquela enfermidade das pernas, que eu não estava podendo quase andar. E aí eu disse: irmã, mas eu já estou melhor, eu acho que eu dou conta de ir. Ela disse: então vá cedo. E eu liguei para o irmão Sérgio, mandei ele vir me buscar aqui e eu fui. Se eu hoje estou de pé, eu agradeço a esta banda, as companheiras que tenham estado comigo, em primeiro lugar. Eu sei que sou chorona, mas eu sei que esta banda, para mim, foi um remédio na minha vida quando eu passei por esta cena que veio há 4 anos atrás. Deus é minha testemunha. Passei 2 meses aqui dentro desta casa, lutando e pedindo para o meu Deus, que o meu sonho era de voltar para esta banda. E foi esta banda que me levou e eu saí dessa grande tristeza, dessa grande situação que eu vivi, passei, venci o hospital, mas nunca deixei de me lembrar desse grande prodígio que vivi na minha vida. No começo da banda de percussão, eu tocava o Meia Lua, mas com o passar do tempo houve uma necessidade de ter uma regente que morasse ali, que estivesse ali para auxiliar no trabalho, para auxiliar na condução, na continuidade daquele grupo. E para mim foi um pouco difícil. O maestro Francis me escolheu para ser essa pessoa a dar a continuidade desse trabalho, de ajudar na regência. E para mim no começo foi muito difícil porque eu era muito tímida e eu não conseguia me ver regendo uma banda de percussão com toda aquela desenvoltura, com toda aquela força, com todo aquele jeito de regente que precisa ter para a banda de percussão Atalaia de Cristo. Mas o Senhor me capacitou e com a ajuda do maestro Francis eu consegui ter uma postura de regente, conseguir reger a banda, conseguir perder aquela timidez e avançar, dar um passo a mais até mesmo na minha caminhada e conseguir me expressar melhor. Eu tenho muito prazer pelas viagens por onde nós já fomos conhecer os lugares. Quando eu me deparei na estrada de Bragança, naquele lugar chamado Tracuateua, com umas irmãs que tinham perdido, há 3 dias tinham perdido a líder de companhia do grupo delas. E eu mesmo, da maneira que estava vivendo, eu levantei dessa enfermidade, mas eu me senti feliz, muito alegre pelo que ouvi. E por essa razão eu me sinto muito feliz e digo para minhas amadas: é pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé. O adorado é Jesus de Nazaré, é pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé. O adorado é Jesus de Nazaré. O mestre andou sobre as águas, pra lá e pra cá e não afundou. Também ordenou aquele vento, estava furioso e se acalmou. E hoje está aqui, pode se alegrar. Jesus está no barco, esse barco não vai afundar. Vai! É pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé. O adorado é Jesus de Nazaré, é pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé. O adorado é Jesus de Nazaré. Foi no tanque de Betesda, havia um homem jogado no chão.
aleijado de nascença, lamentava sua situação. Jesus chegou ali e logo foi falando que queres ser curado? Toma tua cama e sai andando. É pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé. O adorador é Jesus de Nazaré. É pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé. O adorador é Jesus de Nazaré. A igreja glorifica de pé, os pastores glorificam de pé. A igreja glorifica de pé, o adorador glorifica de pé. É pra glorificar de pé, é pra glorificar de pé. Pra quem adora glorificar de pé, o adorador é Jesus de Nazaré. É pra glorificar de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. É pra glorificar de pé, o adorador é Jesus de Nazaré. É pra glorificar de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Pra quem adora glorificar de pé, o adorador é Jesus de Nazaré. Só quem adora glorifica de pé, o adorador é Jesus de Nazaré. Hoje a banda Atalaias de Cristo segue sob a liderança das irmãs Diene Pedreira e Arlete Pedreira, com a regência das jovens Eduarda Pedreira e Ediele Souza, com o apoio do maestro Robert France. O grupo segue na missão de exaltar a Jesus Cristo por onde passa, levando a alegria e o nome de Irituia para diversos lugares. Uma banda que passou de grupo se tornando uma família, onde cada integrante é relevante, cada uma contribuindo para a caminhada da outra. Assim, a banda de percussão Atalaias de Cristo avança para além de um departamento, mas para o símbolo de alegria em servir a Jesus Cristo. E como a música inspirada no Senhor é poderosa para transformar e agir na vida de todas as pessoas, sem olhar a quem, sem qualquer tipo de discriminação, mas pelo puro e sincero amor de Deus. Neste departamento acontece a inclusão, porque está lá todos os departamentos juntos. Nós temos crianças, adolescentes, jovens, irmãs, e os netos e os filhos daquelas irmãs, eles já estão andando por aí, já estão desenvolvendo habilidades, talentos, ouvindo, e chega na casa aí, né? Então isso para mim, eu fico muito feliz, porque isso daí é projeto de Deus. Mas o que eu quero dizer para Atalaias de Cristo, a banda Atalaias de Cristo, é que nunca esqueçam de quando se iniciou, quando nós tivemos a nossa primeira conversa. Irmãs, é desafiador, né? Porque quando acontecem as apresentações, está tudo muito lindo, está tudo muito perfeito. Então, eu quero fazer parte da banda, eu quero. E, na verdade, é persistência, né? É persistência. Que vocês nunca esqueçam de que foi Deus quem chamou você para desenvolver essa missão. Eu sei que tem desafios, eu sei que tem artimanhas do inimigo para nos desanimar, nos entristecer, nos fazer parar. É enfermidade, é problema, várias situações, mas em todas elas somos mais que vencedoras, em Cristo Jesus. Porque Ele que nos chamou, foi Ele que lhe chamou para você fazer parte de uma banda de percussão feminina, né, com todo o seu talento. Se você olhar para trás, há 6 anos atrás, quando se iniciou a banda Atalaias de Cristo, a sua habilidade no seu instrumento, ela é totalmente diferente de quando você iniciou. Hoje vocês são capazes de ouvir um louvor e você tira os seus toques, você tira seus baques. Por quê? Porque o seu ouvido já está mais apurado, porque você já tem mais habilidade. Então isso não é da noite para o dia, isso daí é persistência. Então que não desista, mas que persista
e que mais anos possam vir, mais irmãs elas venham entrar. E eu sei que você deixa um legado de tem irmãs que hoje já tem filho, já tem neto que está lá. Então é assim que vai passando, são as gerações. Digo para minhas amadas, não vamos desistir. Não vamos deixar este grupo, porque foi este grupo que nos alegrou até hoje. Muita luta, muita batalha, muita mudança que já houve, mas uma coisa certa, até perca. Mas até aqui nós só temos a dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É como eu já falei, né? A Atalaia de Cristo, para mim, ela é vida. Porque agora, ultimamente, eu fui para o culto de senhora. E quando eu estava lá, as irmãs me chamaram para me cantar o hino. Quando eu acabei de cantar o hino, irmão, eu vi e me sentei na minha cadeira. E quando eu me sentei, eu senti um grande choque na minha perna, que eu chorei de tanta dor que eu não podia encostar meu pé no chão. Eu teve que tirar o sapato do pé e ficar ali, chorando. Só que eu estava afastada das irmãs, as irmãs estavam para o outro lado. Por causa da central de ar, eu tinha escolhido aquele lugar. E as irmãs não viram que eu estava chorando. E aí, mas quando as atalaias levantaram para ir tocar, eu não tinha levado o meu tambor. E por que eu não levei? Porque eu não estava bem. E quando elas foram tocar, aquela dor desapareceu na mesma hora. Eu saí dali boazinha, graças a Deus. Graças a Deus eu saí boazinha, porque eu não estava conseguindo botar o pé. E quando as atalaias cantaram, essa dor desapareceu. Por quê, irmão? Porque quando a gente coloca Deus na frente, a gente joga toda a dificuldade, Deus age por nós. E a banda de percussão Atalaias de Cristo surgiu na vida dessas pessoas como um plano de Deus para que elas também pudessem ter esses sonhos realizados. E o grupo de percussão da banda de percussão Atalaias de Cristo tem sido uma bênção para a vida de muitas mulheres, assim como foi para a minha, muito marcante. Ela continua sendo muito marcante também e muito importante para a vida de muitas mulheres. Ela representa uma grande coisa para mim na minha vida. Primeiramente Deus, segunda banda, porque nós estamos tocando, cantando o nome do Senhor Jesus, louvando a Ele, para a honra e a glória do nome do Senhor. Para mim representa, irmão, como é uma força na minha vida pela idade que tenho, desses 73 anos, graças a Deus, já consentido na minha vida, de muita alegria na minha vida, quando eu estou junto das minhas irmãs, quando é para nós fazer alguma visita ou a receber, quem dera que nós tivéssemos tudo de braços abertos, num só espírito, numa só união, para nós fazer só uma voz perante o nosso Deus, para que nós venha permanecer fiel, segundo nós começamos. São virtuosas, habilidosas, generosas, são cheias de boas obras. Como Dorcas usou seu talento, elas também tocam com toda a dedicação. Atalaias de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Atalaias de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Atalaias de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. São estilosas, habilidosas, generosas, são cheias de boas obras. São doutoras, pregadoras da verdade, colocando o Senhor como prioridade. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Elas adoram, elas cantam, elas tocam, elas oram e dão glória. Com pandeiro ou sem pandeiro, elas enchem e se envolvem da presença do Senhor. Uma pode estar aberto, pode estar fechado, com a casa salva ou no meio do vale. Elas descobriram que adoração conseguem a atenção do poderoso Jeová. Elas são chamadas Atalaias de Cristo. Preparai as vossas armaduras.
Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Um lance imprevisto na frente encontrar, até que eu possa ver na glória se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação. Atalaia de Cristo, qual é sua missão? Proclamar o Evangelho e buscar santificação.